Vocês estão lembrados daquela imagem do artista que ficava na noite, acabava morrendo cedo de tuberculose, 30 e poucos anos? São inúmeros os casos. Bem, a medicina avançou. Hoje em dia a sobrevida do ser humano, felizmente, é bem maior. Mas a tal da tuberculose que deixava o tísico, que fazia aquela lenda toda, voltou. Acreditem, é uma das doenças mais graves hoje em dia. Medronha, eu te perguntaria, por que voltou a tuberculose? Bom, a tuberculose voltou basicamente por alguns fatores de ordem biológica e de ordem econômico-social. De ordem biológica, você tem, por exemplo, doenças que deprimem imunologicamente o indivíduo, como a AIDS, por exemplo, como o câncer, né, que faz com que o indivíduo, já tendo o bacilo de Koch, né, o bacilo da tuberculose, dentro do seu organismo, e tendo a imunossupressão, ele tenha a tuberculose doença, né? Além disso, pessoas, por exemplo, com problemas relacionados à desnutrição ou à má nutrição, também contribuem para essa imunodepressão, e aí nós temos o aumento da tuberculose. Ela estava prestes a ser erradicada em alguns países, como por exemplo nos próprios Estados Unidos. Eles estimavam erradicar a tuberculose até 2004, né, até este ano, e agora a curva da tuberculose, que era absolutamente descendente nos Estados Unidos, tem agora uma curva ascendente e sem perspectivas de erradicação. No caso, não houve uma mudança virótica, houve, na verdade, uma reação de resistência? No caso, houve basicamente a questão social, a crise social, né, que é muito grande, mesmo nos Estados Unidos, e muito grande no nosso país, associado a fatores como, por exemplo, a AIDS. Bem, Pedro, do ponto de vista da tuberculose ainda e de outras, né? Parece que a dengue também é muito parecida com a questão porque ela existiu no início do século e agora, do século passado, e agora retorna. Exatamente, era uma doença muito espalhada em toda a América e que foi restrita a apenas pontos muito limitados do continente sul-americano no meio do século XX e na segunda metade, mais recentemente, cresceu muito. Eu acho que uma coisa que é importante é o que o Medronha falou no sentido da associação dessas doenças com a condição social, com a questão da pobreza, da falta de estrutura de saúde dos países, enfim, a situação social e econômica dos países de um modo geral. O que remete a uma outra coisa, que às vezes a gente fica falando do que se sabe, né? Se sabe isso, se sabe aquilo, se sabe não sei o quê. E, na verdade, essas doenças, por serem doenças que têm uma prevalência maior em lugares pobres, são objeto de muito pouca pesquisa científica hoje. Por exemplo, se você entrar num banco de dados desses de referência bibliográfica, entrar com a palavra-chave câncer, vão sair algumas dezenas de milhares de artigos publicados esse ano. Mas se você entrar com a palavra dengue, vão sair 600 a 700 artigos no mundo todo por um ano. É uma disparidade gigantesca. E a dengue hoje é uma doença que afeta em torno de 100 milhões de pessoas por ano no mundo todo. É uma doença realmente importante, né? E que está dentro dessa categoria. Isso gera uma coisa que foi o chamado paradoxo 90-10 no Fórum de Pesquisa em Saúde, Fórum Global de Pesquisa em Saúde, que houve há 2 anos atrás. O paradoxo 90-10 é o seguinte, é que apenas 10% do total de dinheiro investido em pesquisa em saúde no mundo é investido com doenças que que afetam 90% da humanidade. Então, isso é uma questão super importante, porque os países centrais mais desenvolvidos vão fazer pesquisa nas doenças de maior prevalência nos seus próprios países. E eles têm muito mais dinheiro e são os que investem nos 90% dos recursos. E as doenças nossas, efetivamente, acabam ficando relegadas a segundo plano. E muitas delas estão, como é o caso da tuberculose e da dengue, nessa categoria de reemergente. Isso tem se agravado, não é? Numa das últimas reuniões em Genebra, quando se discutiu essa história do hiato 10/90 ou 90/10, já se fala em 5/95 ou 3/97. São mais ou menos 70 bilhões de dólares que são gastos todo ano, 70 bilhões de dólares, que são gastos anualmente em pesquisa na área da saúde. Desses 70 bilhões, 90%, que era o que a gente dizia,
eram para 10%, doenças que atingem apenas 10% da população mundial. E alguns já dizem que 95% desse dinheiro é aplicado em pesquisas que atingem apenas 5% da humanidade. E chega-se ao extremo já de dizer que é 97/3. A gente podia até daqui a pouco dizer que quem está doente é o mundo e não propriamente as doenças que estão mais usadas. Eu acho que tem um pequeno contraponto, porque só para criar um pouco de uma polêmica até certo ponto aqui, que é o seguinte, é que nós não podemos tratar todos os temas como iguais. Uma coisa são desafios científicos. Outras coisas é uma situação de miséria que não é um desafio científico, é um desafio social de organização política. A maioria das doenças que a gente está tratando e achando que são negligenciadas, ele em grande parte tem soluções técnicas viáveis de serem controladas. Os nossos países não controlaram. Outros países controlaram. Digo algumas que podia enumerar aqui. Vamos lá, enumere algumas. São questões, se a gente falar de Chagas, nós já avançamos bastante. Diarreia. Diarreia. Existe assim, é muito grande realmente o número de doenças. A própria dengue, se a gente pensar se o vírus tem vacina, é uma questão, né? E outra questão é a seguinte, há a possibilidade de controle por meio ambiental, melhoria das condições de vida da população. Há muitas questões que podem ser resolvidas. Então, às vezes, os pesquisadores do primeiro mundo, de um modo geral, eles estão tentando centrar no que ainda não se sabe como mexer. E até porque foram problemas solucionados por eles, nos países deles, de um modo geral. O problema é vincular nossa pesquisa a deles, que é uma questão que está colocada aqui. Nós também temos esses problemas, que é câncer, que é doença cardiovascular, nós temos esses problemas. Temos que também pesquisar, não ficar dependendo delas. Algumas delas, acho que eu quero dar um argumento a favor de pesquisar, mas dizendo que, no entanto, elas têm soluções hoje, independente de pesquisa. O que eu quero dizer é o seguinte, algumas pesquisas são capazes de fazer o quê? Da gente resolver aquele problema específico sem mexer na estrutura social. É como se a gente fosse perseguir, resolver todos os problemas sem mexer em alguma coisa que é altamente patogênica, que é uma estrutura social doentia. Por exemplo, no Brasil, com essa questão da concentração desmesurada, vergonhosa de renda que tem aqui. Então a gente começa a discutir, mas eles estão gastando tanto, estão gastando tanto. Aqui, na verdade, nós não estamos enfrentando problemas sociais e a gente não vai resolver botando mais dinheiro em algumas pesquisas. Então a gente vai ter que pensar claramente em prioridades dentro do nosso campo científico. Nós estamos pensando a questão de inovação, para a gente é crítica hoje, para a inserção do Brasil no mercado internacional também, tem muitas questões. Eu quero dizer o seguinte, mas chamar a atenção que a gente não deve articular o que estava colocando o Carvalheiro, por isso que eu ia polemizando um pouco com ele, quanto vai para a pesquisa com a solução desses problemas. Está na nossa mão. A maioria deles está na nossa mão. Eu queria fazer um comentário nesse sentido, voltando para a tuberculose. Não é? A tuberculose ressurgiu, mas se você pensar no quadro que ela hoje apresenta, ela é completamente diferente da tuberculose que existiu no passado, no começo do século XX. Quer dizer, não é aquela coisa meia romântica de Álvares de Azevedo e Castro Alves. Hoje, a tuberculose, Noel Rosa, hoje a tuberculose no mundo, ela tem uma incidência fortíssima, que é o que está conservando os elevados níveis nas penitenciárias, nas prisões. É um dos problemas mais sérios atualmente com os quais se defronta a saúde pública internacional, é a tuberculose em prisões. E o problema das prisões, das penitenciárias, não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro ou do Brasil, é um problema internacional. Mas por quê? A convivência faria com que essa doença ficasse a situação, passando, então, é o que o Eduardo está falando. O Medronho trouxe a questão, não é? de baixa de resistência por AIDS, por outras doenças de natureza semelhante. Etc. Trouxe o problema da resistência, não é? Que é a mudança biológica da bactéria se tornando resistente. Mas existem determinantes de natureza social que são aquilo que o Pedro estava comentando, não é? Por isso ela é negligenciada, porque ela, na realidade, ela está se concentrando em determinados setores
da população, que são os setores excluídos. E, entre os setores excluídos, você tem os duplamente excluídos, você tem a população carcerária, no mundo inteiro, não é só no Brasil. E claro que também tem, para a gente não ficar só afunilando para o social, um processo de resistência maior do vírus da tuberculose o medicamento que nós demos. Eu até prefiro, para esse uso, pelo menos, um uso no bom sentido, é o seguinte: prefiro dizer que não existe doença negligenciada, existe gente negligenciada. Sociedades que excluem. Evidentemente que sociedades que excluem passam a ter certas doenças, tá, que os outros não têm. Então, aí, como se fosse doença negligenciada. Na verdade, é um grupo que é negligenciado, social importante, segmentos da população. Não existe algumas políticas direcionadas mais claramente a eles. Agora, eu sei que, do ponto de vista de pesquisa, é importante ter um conceito de doença negligenciada. Não quero, quando eu quero polemizar, não quero também dizer é o contrário. Não, não é o contrário. Nós temos que realmente botar foco em algumas coisas que não há interesse nas economias envolvidas de pesquisar e está fora do horizonte dos problemas deles. Você não vai dizer que a brecha 10/90 que o Pedro mencionou não existe. É evidente que ela existe. Bem, nós vamos dar aqui uma pausinha, mais outra, e voltamos já já com a continuidade desse debate.